gravando, né? Hoje, né, a partir desse momento, a gente começa a trabalhar com um outro tema que é muito importante, tem uma recorrência significativa, né, nas principais provas, e a referência para a gente, claro, hoje é o Enem, né? Esse tema, no Enem, ele tem muitas questões. E a gente, claro, né, tem que trabalhar um pouquinho sobre ele, né? Temos que ler muito, principalmente, porque existem muitas aplicações, né, contextualizações do próprio conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, então se dediquem a ele, tá? É um capítulo bem gostoso. A gente vai falar, a partir de agora, né, de radioatividade. Ok? Quando a gente fala em radioatividade, de cara, vocês já associam bomba, explosão, morte. Esqueçam, tá bom? Né? Isso ali foi um pesadelo na história do mundo, mas o fenômeno da radioatividade ele é um fenômeno muito bacana, né? Ele existe na natureza muito antes do homem estar presente, né? No universo, mas a gente hoje tem aplicações muito fantásticas para essa, né, radioatividade que a gente vai desenvolver dentro do nosso capítulo, ok? Agora, antes, né, da gente destrinchar a radioatividade, falar aqui dentro do capítulo o que seria, né, a radioatividade, quando ela se manifesta e outras coisas mais, antes a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas, alguns conceitos que são fundamentais para a gente, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro, ó, do nosso átomo, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o átomo, para que a gente possa ter aqui um vocabulário um pouquinho mais rico, ok? O átomo, como nós o conhecemos, ele é constituído, né, essencialmente para a gente, né, sem aprofundar demais, ele é constituído por três partes, né, ou três constituintes ali estão presentes. Quais são eles? Ok? Nós temos a região central, né, do nosso átomo, região que nós chamamos, né, de núcleo. Ok, é o núcleo atômico, né? E a gente tem aqui, ó, uma região periférica em torno do núcleo que nós denominamos aqui, ó, de eletrosfera. Eletrosfera. Ok, são duas regiões. Tá. E aí, o que existe ou o que está presente em cada uma dessas regiões para a gente, né? Quando a gente analisa o núcleo atômico, aqui nós encontramos, né, os prótons e nós encontramos aqui os nêutrons. Ok? Exceto o hidrogênio de massa 1, que é o isótopo, né, do hidrogênio com massa 1, exceto ele não tem nêutrons, tá? Mas depois a gente vai falar dessas peculiaridades. Então, eu tenho aqui prótons e nêutrons, tá? E na eletrosfera, claro, né, nós vamos encontrar aqui, ó, os elétrons. Ok? Então tá. Em um átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons presentes no núcleo é idêntica à quantidade de elétrons presentes na eletrosfera. Não é? Quando você participa de uma reação química, quando você se combina com um outro, né, átomo, seja ele idêntico ou não a você em termos seja o mesmo elemento ou não, né? Quando eu me combino com outro elemento, quando eu sofro uma reação de redução, uma oxidação, esses fenômenos químicos, eles são fenômenos da eletrosfera, não é? Ou você compartilha, ou você perde, ou você ganha elétrons, não é verdade? Quando nós analisamos o fenômeno da radioatividade, esse fenômeno, ele se manifesta no núcleo. Então, a radioatividade é um fenômeno nuclear, tá bom? A eletrosfera não te interessa em absolutamente nada. O que isso quer dizer? Que se eu estiver com um elemento, né, ali isolado, ou se eu, né, estiver me combinando com outros elementos, com outros átomos, gerando um composto, por exemplo, o fenômeno da radioatividade não vai se manifestar da mesma forma. Tá? Então, essencialmente, ele não depende da minha combinação química, porque ele é um fenômeno do núcleo e não da eletrosfera. Tá? Então, quando eu analiso os prótons e nêutrons, tá? Essas partículas aqui, ó,
elas são chamadas de núcleons. Ok? Então, esses núcleons seriam para a gente, né, as partículas aqui, ó, constituintes do núcleo. Ok? São chamados de núcleos. Ok? Então, aqui, ó, vai surgir para a gente também um outro termo, tá? Que é o termo nuclídeo. O que seria para a gente um nuclídeo, né? É um núcleo com um número específico de prótons e nêutrons. Isso é para a gente um nuclídeo, ok? Essencialmente é isso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, lítio, né? 3,7. Tem um lítio ali de massa 7. Então, aqui eu tenho 3 prótons e eu tenho 4 nêutrons, ok? Então, isso aqui é um nuclídeo. Ok? Então, um nuclídeo é um núcleo que tem ali especificado o seu número de prótons e o seu número de nêutrons, tá? Que são as partículas nucleares, né? Que são os nucleons para a gente aqui. Então, se eu especificar próton e nêutron, eu posso dizer que eu tenho um nuclídeo. Ok? Um nuclídeo é um núcleo de um dado elemento, tá? Então, essencialmente, né, esse vocabulário, dentro de radioatividade, ele vai ser muito comum para a gente, tá bom? Então, guardem esses termos, né? Núcleons, nuclídeo, tá bom? E a gente vai, daqui a pouquinho, colocar, né, um prefixo nesse nuclídeo aqui, daqui a pouco, né? Porque existem algumas coisas que ainda a gente tem que destrinchar, tá bom? Quando nós estudamos um dado átomo, né, de um dado elemento, aqui a gente não pode esquecer algumas características, né? O número de prótons no núcleo, ele identifica um elemento na natureza, né? Então, deixa eu apagar aqui, para a gente poder rabiscar algumas coisinhas dentro de um esquema bem semelhante a esse, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu núcleo, né? E eu tenho a minha eletrosfera, né? O núcleo, essencialmente, é positivo, claro, né? Por quê? Porque ele tem ali prótons e nêutrons. Prótons são partículas aqui positivas, tá? Vou usar esse termo partícula. E os nêutrons são nêutrons, né? Faz todo sentido. Então, o núcleo, essencialmente, ele é positivo, não é? E a eletrosfera, onde eu tenho os elétrons, né? Ela é essencialmente negativa. Aqui, galera, né? Eu não posso esquecer, né, que o número atômico, que é representado pela letra Z, ele identifica um elemento na natureza, né, que é o número de prótons, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai à tabela periódica, eu tenho uma tabela aqui ao meu lado, né? Por exemplo, eu pego um dado elemento com 29 prótons, é o cobre. Só existe cobre com 29 prótons, tá bom? Então, a identidade de um dado elemento é dada pelo seu número atômico, quantidade de carga positiva presente no núcleo, tá bom? Legal. E aí, a gente tem também aqui, ó, o número de massa. E a gente vai precisar, né, relembrar esses conceitos para trabalhar em radioatividade, ok? O que é esse número de massa? Né? É a soma dos núcleons. Soma dos núcleons de um átomo. Ok? Então, esse número de massa, ele é dado por Z mais M. Por quê? Por que os elétrons não entram? Porque a massa do elétron,
ela é completamente desprezível em relação à massa de um próton ou de um nêutron. Prótons e nêutrons têm massas muito próximas, não são iguais, mas são muito próximas, tá? E a gente diz que a massa relativa ali de ambos é 1, né? Devido à proximidade. Agora, a massa do elétron, ela é muito menor que a massa de um próton, por exemplo, tá? Quase 2.000 vezes menor. Então, 1836, né, exatamente. Então, ela é muito menor, a gente despreza. Pelo amor de Deus, desprezar não quer dizer que não exista, tá bom? Então, para a gente, nesse momento, ela é insignificante. Então, tá. Aqui, nós vamos né, trabalhar muito com o conceito de isótopos, ok? O que é um isótopo para a gente? Né? Aqui, ó. O que é um isótopo? Esse termo isótopo vai aparecer bastante. Né? O isótopo seria para a gente, né, um átomo de um dado elemento. De um dado elemento com um número de massa específico. De massa específico. Ok? Isso seria um isótopo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, carbono 12. Nós vamos escrever muito, né, dentro de radioatividade os isótopos dessa forma. O nome do elemento químico e esse 12 é a massa dele, tá bom? Ok? E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, carbono 14, que a gente vai, inclusive, falar muito dele, né? Existem algumas questõezinhas no Enem sobre datação de carbono, né? A gente vai falar disso depois. Então, carbono 12 e carbono 14 são isótopos, né, do carbono, ok? Então, carbono 12, carbono tem 6 prótons e massa 12. Carbono tem 6 prótons e massa 14, tá? Então, quando eu quiser especificar ali um dado átomo de um dado elemento, ou seja, um isótopo, nós vamos, né, muitas vezes escrevê-los assim, tá bom? Então, carbono 12, carbono 14, hidrogênio 1, né? Urânio 238, né, e outras formas mais de escrever isso dentro do nosso capítulo, ok? Então, nós vamos essencialmente, né, trabalhar muito com esses termos: número atômico, número de massa e o isótopo, ok? Então, esse número de massa, a gente só não pode esquecer, é a soma dos nucleons presentes num dado elemento. Então, não interessa se você perdeu o elétron, se você ganhou o elétron, não interessa se você está sozinho ou combinando com alguém. Esqueçam a eletrosfera dentro de radioatividade. Ela, para a gente, não tem a menor significância. Exceto num tipo de captura, né, que é uma captura K, vou falar dela depois, que é um caso muito específico, tá? Mas a eletrosfera, ela não gera o fenômeno da radioatividade, essencialmente é isso, tá bom? É um fenômeno puramente nuclear. Então, lá vamos nós, né, agora destrinchar algumas coisinhas, ok? Então, o que a gente precisava saber sobre o átomo, nesse momento, essencialmente é isso, tá? Quando for necessário alguma complementação, eu o farei, tá? Gente, o elétron, ele é uma partícula elementar, tá? Isso quer dizer que ele não pode ser dividido em partes menores. Agora, os prótons e nêutrons podem, tá bom? Mas esse estudo, ele já é muito avançado, tá? Que ali envolve a divisão de prótons e nêutrons em quarks, tá? E nós não fazemos isso na química, ok? Esqueçam. Então, nós trabalhamos com prótons, nêutrons e elétrons essencialmente, tá? Então, esse estudo quântico, ele já não faz parte da nossa vida. Então, lá vamos nós. Ó. O átomo aqui, o que a gente precisava saber, já foi. Agora, vamos trabalhar essencialmente com a definição de radioatividade, né? O que seria isso quando ela é observada, quando ela se manifesta, tá bom? Então, aqui, ó, a definição.
né? O que é a radioatividade? Quando eu vou encontrá-la, por que ela acontece? Né? A radioatividade, aqui, ó, é um fenômeno puramente nuclear, ok? É um fenômeno, ó, é um fenômeno nuclear no qual espontaneamente nós não conseguimos, em momento nenhum, interferir, tá? No fenômeno nuclear, tá bom? Ele vai acontecer por si só. Não adianta você resfriar, aquecer, tá? Não adianta você isolar. Se um dado elemento, né, um dado átomo é radioativo, o fenômeno ele vai se manifestar independentemente de nós ali causarmos qualquer tipo de perturbação, tá bom? Então, é um fenômeno puramente nuclear, no qual, espontaneamente, um núcleo instável se reestrutura, se reorganiza, tá bom? A fim de originar um núcleo mais estável. Essencialmente é isso, tá bom? Então, a radioatividade ela vai se manifestar se o meu nuclídeo, ou seja, o que é um nuclídeo mesmo? É um dado núcleo, onde eu tenho uma dada quantidade de prótons e nêutrons, tá bom? Se aquela combinação de prótons e nêutrons não gerar estabilidade dentro do núcleo, eu tenho ali um radionuclídeo, tá bom? Então, o radionuclídeo é um núcleo radioativo. E isso só vai existir caso o meu núcleo seja o quê? Instável, tá bom? Então, o fenômeno da radioatividade nada mais seria do que o núcleo tentando se reestruturar, se reorganizar, para, no final, ser mais estável do que ele é no momento inicial. Ó, Cris, isso lembra muito a lógica, né, das reações, né, das combinações. Sim, o objetivo, gente, essencialmente é buscar estabilidade. Tá? E se o núcleo ele não é estável, obrigatoriamente ele precisa reorganizar, se reorganizar. E o que ele tem lá dentro? Prótons e nêutrons. Então, essa reorganização vai envolver exatamente essas duas partículas. E os elétrons? Esqueça os elétrons. Elétron faz parte da eletrosfera, tá bom? Então, antes de mais nada, deixe-me ir, preciso andar, eu preciso achar, né, aqui uma carga de pincel, porque eu não estou aguentando escrever com esse pincel gritando na minha orelha. Então, achei. Então, partiu. Ok. Então, quando a gente, né, trabalha com radioatividade, nós vamos ter isso aqui. Ó. Presta atenção, tá? Nós vamos ter um núcleo instável, esse núcleo instável ele vai se transformar em um núcleo estável. Não necessariamente, gente, não necessariamente, que nós vamos falar depois, tá? Essa transformação acontece em uma única etapa, tá bom? Não necessariamente uma única etapa. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, o urânio 238, para que ele se transforme em um núcleo estável, tá? Ele sofre 14 reações. Então, ele passa por 14 reações até que o produto final seja um núcleo estável. Ok? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa dinâmica depois, tá? Mas não necessariamente em uma única etapa. Então, eu tenho um núcleo instável gerando um núcleo estável. Esse núcleo instável,
ele pode ser muitas vezes chamado de núcleo pai, né? E aí vamos pensar em cronologia. O que vem depois do pai? O avô? Não, porra, né? Depois do pai vem o quê? O filho. Então, a gente vai usar muito esse termo, tá? Não muito, né? Eu não gosto de usar, mas ele aparece, tá? O núcleo pai e o núcleo filho, ok? A sequência seria exatamente essa. Só que durante essa transformação, nós vamos aqui encontrar o seguinte: para que esse núcleo estável seja produzido, né, com consequência da transformação, nós aqui, ó, vamos ter liberação de energia. E nós vamos ter também, né, na maioria esmagadora dos casos, e é o que nós vamos estudar essencialmente, tá? Liberação também de partículas. Ok? Então, durante o processo, né, nuclear, a emissão de energia e fragmentos, né, particulares, né, ou fragmentos de partículas. Ok? Então, essa conversão é muito importante para a gente. A gente faz todo sentido liberar energia, né? Se o meu objetivo é ser mais estável, o meu objetivo é ser menos energético. Quanto menos energia eu tenho, mais estável eu sou, tá bom? Então, o fenômeno da radioatividade, ele essencialmente vai se manifestar dessa forma, né? Um núcleo instável, para originar um núcleo mais estável, ele vai ter que liberar energia, a energia potencial vai baixar, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. E, obrigatoriamente, eu preciso aqui também, né, liberar alguns fragmentos. Se o meu nuclídeo tem uma quantidade de prótons e nêutrons que não gera uma estabilidade, essa quantidade de prótons e nêutrons, ela precisa ser readequada. Ou aumentar próton, ou aumentar nêutron, ou diminuir os dois, depende, né, do que eu tenho. Mas eu preciso me reestruturar. E dessa forma, para que isso aconteça, né, a maioria esmagadora das transformações, nós vamos falar de todas depois, mas a maioria esmagadora dessas transformações, ela vai fazer com que fragmentos nucleares sejam desprendidos, tá bom? Nós vamos falar dos principais exatamente agora, ok? Então, até o presente momento, a definição de radioatividade seria exatamente essa, tá? Seria um fenômeno no qual o núcleo se transforma em outro mais estável do que ele. Essa transformação natural, tá? Ela é chamada aqui, ó, essa transformação aqui, ela pode ser chamada de decaimento. Ok? Então, decaimento é quando um núcleo se transforma em outro espontaneamente, tá bom? Há a possibilidade, né, também do fenômeno acontecer de forma artificial, tá bom? Nós fazemos muito isso no laboratório. Mas aí nós vamos falar disso depois, que são as transmutações, tá? Então, o decaimento seria um processo natural, ok? Então, lá vamos nós para o próximo pedacinho, porque tem muita coisa ainda para falar, ok?